Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa Sampaio e eu quero compartilhar uma mensagem com vocês. Você já ouviu falar no Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Não, não estou falando do estado do Espírito Santo. Estou falando sobre outro Espírito Santo. Estou falando da terceira pessoa da Trindade Santa. Você não sabe o que é a Trindade Santa, mas não se preocupe, vou lhe explicar agora. Nós sabemos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esses três correspondem à Trindade Santa. Então, Deus é o Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Então, essa é a Trindade Santa, ou seja, eles são três, mas ao mesmo tempo são uma só pessoa. Então, eu vou falar aqui, vou elencar 7 características do Espírito Santo. Vamos lá. A Bíblia nos traz várias passagens sobre a Trindade Santa. Uma delas é que Deus, quando criou o homem, depois de ter criado todas as coisas, céus, a terra e tudo que no mundo há, ele criou o homem. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, se não me falha a memória, ou é 27, Jesus ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele usou o verbo no plural. Façamos, então, significa que ele não estava sozinho, ele estava junto com Jesus e com o Espírito Santo. Então, essa é mais uma confirmação da Trindade Santa. Jesus também, quando ele estava perto de ser crucificado, quando ele estava com seus discípulos, Filipe, ele estava dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: mas eu estou há tanto tempo convosco e pergunta-me onde está o Pai? O Pai está em mim e eu nele. Então aqui é mais uma confirmação de que existe a Trindade Santa. Então que os três, são três pessoas diferentes, mas que ao mesmo tempo são um só. Então Deus, então o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Certo? Então vamos lá. A primeira característica do Espírito Santo é que ele é o nosso Consolador. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 16. João capítulo 14, isso mesmo, versículo 16 e 26, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o versículo 26 diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ora, Jesus, ele também é o nosso Consolador. Essa passagem também é mais uma confirmação da Trindade Santa, de que os três são a mesma pessoa. Então ele diz, aqui foi quando ele estava perto de ser crucificado, que ele estava numa conversa com os discípulos. E ele falou: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso Consolador. E ele está conosco para sempre. Consolador é aquele que consola, é aquele que está conosco em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis. Eu me recordo que um momento difícil de suportar, difícil de superar, é quando a gente perde alguém, quando um nosso familiar, um parente, um amigo que falece, que vem a falecer. Então, esse momento, só o Espírito Santo de Deus realmente é que consola. Por isso que a gente costuma dizer, que Jesus te console, que o Espírito Santo de Deus te console, porque realmente só Ele é o nosso Consolador.
Segunda característica do Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. Eu convido você a ler comigo Romanos 8, 26 e 27. Vamos lá? Vou pegar aqui a Bíblia. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, que diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Essa passagem é muito linda, né? E da mesma maneira, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o papel do Espírito Santo, ele pega a nossa oração e leva a Deus, intercede a Deus por nós, com gemidos inexprimíveis. Ontem a gente estava assistindo uma pregação, né? Eu costumo dizer, brincando, do meu amigo pastor Silas Malafaia, em que ele estava falando ele estava citando esse versículo, e ele dizia que quantos de nós aqui, quando passamos por momentos difíceis, por momentos em que precisamos de uma providência de Deus urgente, precisamos do agir de Deus, precisamos que o Senhor entre com providência naquela nossa dificuldade, naquela nossa enfermidade, e o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, está ali chorando, intercedendo, implorando a Deus, com gemidos inexprimíveis. Esse é o papel do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. E aqui, esse versículo diz que nós não sabemos pedir. Então, muitas vezes nós oramos, ou às vezes até somos ingratos, ou até às vezes arrogantes, não sabemos como orar, e o Espírito Santo transforma aquela oração e leva a Deus de uma forma que o Deus, ele receba a nossa oração e venha atender a nossa oração. E muitas vezes, até em alguns momentos em que passamos por aflições, passamos tristeza, porque a nossa vida cristã não é fácil, né? Como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós passamos por aflições, nós passamos por momentos de tristeza, e isso também serve para aumentar a nossa fé. Então, nesses momentos em que às vezes nós não conseguimos falar, nós não conseguimos expressar as nossas emoções, nossos sentimentos, e às vezes só caem as nossas lágrimas, ou às vezes só o Senhor, o Espírito Santo só ouve o nosso gemido. E essas lágrimas, esse gemido, o Espírito Santo colhe e leva a Deus como oração. Ele intercede por nós. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. Terceira característica do Espírito Santo: ele habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que vós sois o templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós, a partir do momento que nós reconhecemos a nossa condição de pecador e aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo, ele entra dentro de nós, entra dentro do nosso coração, tira tudo que não agrada a Deus, tira todo o pecado, limpa o nosso coração e põe os frutos do Espírito, põe o amor, põe a paz, põe a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e habita dentro de nós. E aí ele transforma a nossa vida, entra dentro de nós, faz morada, e nós passamos a ser uma nova pessoa, deixamos de ser criatura e passamos a ser
filhos de Deus. Por isso que quando a gente aceita Jesus, tem que haver transformação de vida. O que a gente fazia antes, não faz mais. Então, por isso que a gente não entra na igreja, por isso que a gente não entra no evangelho. O evangelho entra dentro de nós, ou seja, o Espírito Santo entra dentro de nós, faz morada e há transformação de vida. Então, se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu traía, não vou trair mais. Se eu roubava, não vou roubar mais. Se eu me prostituía, não vou me prostituir mais. Se eu pecava, não vou pecar mais. Então, se eu fazia coisas que não agradavam a Deus, eu não vou fazer mais. Então, o Espírito Santo habita dentro de nós. Glória a Deus por isso. Então, a quarta característica do Espírito Santo, ele é o nosso orientador, ele é o nosso guia. Então, a partir do momento que ele habita dentro de nós, ele nos guia, ele nos orienta. Então, quando a gente vai fazer qualquer coisa que não agrada a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos alerta. Olha, meu filho, isso não agrada a Deus. Não é por aí. Minha filha, não vá por esse caminho. Então, ele nos orienta. Ele é o nosso orientador. Então, quando você tá ali, né, algum colega, você é adolescente, você é jovem, que recebe um convite para ir para algum lugar, para estar num ambiente que não agrada a Deus, que você ouve uma voz, olha fulano, tem certeza que você vai aceitar esse convite? Você vai para esse ambiente? Não vá, volte. Não é a sua voz, não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo te orientando. Filho, você vai entrar nessa sala de bate-papo, você vai ver tal coisa, você vai assistir tal filme, você vai ler tal reportagem. Então não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo te guiando. Agora, uma coisa muito importante, quando o Espírito Santo te alertar, obedeça a voz do Espírito Santo. Às vezes, quando a gente ora, a oração não é um monólogo, não é só você falando, é um diálogo. O diálogo são duas pessoas conversando. Você ora, Deus te ouve e você ouve a voz de Deus, você ouve a voz do Espírito Santo, que ele te guia, ele te orienta. Quando você ouve, tem uma ideia, quando você tem algo para fazer, você que é líder de grupo, você que está à frente de alguma coisa, você no seu trabalho, na sua escola, tem alguma ideia de algum trabalho, que você pede ajuda ao Senhor, Deus, me ajuda, me dê uma ideia, que você tem uma ideia, não foi coisa da sua cabeça, foi o Espírito Santo te guiando, te orientando, te ajudando. Então essas ideias que você tem, que você não sabe de onde veio, ou que você orou, ou que você pediu a Deus orientação, foi o Espírito Santo te orientando, te guiando, te ajudando. Então ele é o nosso orientador, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Quando a gente está fraco, a gente pede força, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo. Então, se você está fraco, se você precisa de ajuda, se você precisa de orientação, clame a Deus, clame ao Espírito Santo, peça a Ele para te orientar, peça a Ele para te guiar, peça a Ele para te ajudar, que Ele está disposto a te orientar, que Ele está disposto a te ajudar. Porque ele é o nosso orientador, ele é o nosso guia. Agora, quando o Espírito Santo falar com você, obedeça, ouça a voz do Espírito Santo, certo? E ele pode falar de várias maneiras. Agora, esteja atento à voz do Espírito Santo, esteja atento à voz de Deus quando ele falar com você. Vamos lá. A quinta característica do Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Então, quando um pecador, quando alguém entra na igreja, que é feito o apelo, você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que a pessoa levanta sua mão e reconhece a sua condição de pecador, foi o Espírito Santo que entrou dentro dele. Ele ouviu a voz do Espírito Santo e reconheceu e atendeu e obedeceu ao chamado do Espírito Santo. Então, quem faz isso não é nenhuma lavagem cerebral, não é nada, não é nenhum poder sobrenatural, é o poder do Espírito Santo. Ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Lá no livro dos Salmos,
Deixa eu abrir aqui. Salmos, capítulo de número 51, versículo de número 51, 5. Davi escreveu: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva. Então, nós, a futura geração, toda essa geração, nós já nascemos em pecado. Por isso que é importante nós reconhecermos a nossa condição de pecadores e aceitar a Jesus. A partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e reconhecemos a nossa condição de pecador, reconhecemos que nós precisamos de Jesus, reconhecemos que a salvação é por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós alcançamos a salvação. Então, a partir do momento que nós ouvimos a voz do Espírito Santo e reconhecemos a nossa condição de pecador, nós podemos ter a vida eterna através de Jesus. Então, é o Espírito Santo que nos convence de todo pecado. Então, Davi, quando ele cometeu o pecado de adultério, depois vocês podem ler esse capítulo 51, que Davi ele faz uma oração e ele reconhece que pecou diante de Deus. E os versículos 10 e 11, ele diz: Crie-me, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, o pecado é uma coisa tão séria que Deus, ele abomina o pecado. Por isso que é tão importante quando nós cometermos um pecado, quando nós desagradarmos ao Senhor, nós reconhecermos isso e pedirmos perdão, perdão verdadeiro diante de Deus. Porque Deus, ele conhece o nosso coração, ele sonda o nosso coração. E o perdão, ele tem que ser sincero, ele tem que ser verdadeiro. Porque Deus não é Deus de brincadeira. Então não adianta você reconhecer: Deus me perdoa, e continuar cometendo todos os dias o mesmo pecado. Então, quando você se arrepende, você deixa e não comete mais. Então, Davi aqui, ele reconheceu que ele desagradou a Deus e ele pediu perdão: Senhor, crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, quando nós pecamos diante de Deus, quando nós não pedimos perdão, o Espírito Santo, ele se retira de nós. Então, por isso que é importante nós pedirmos perdão e nós nos reconciliarmos com Deus. Nós fazemos isso por meio do nosso arrependimento e nós pedimos perdão a Deus. Então, o Espírito Santo é que nos convence de todo pecado. E esse versículo eu gosto muito, quando Davi ele se arrepende e fala: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele reconhece que ele, sem Deus, ele não é nada. Ele está reconhecendo a importância do Espírito Santo na vida dele. Porque ele reconhece que o Espírito Santo é o Consolador. Ele reconhece que o Espírito Santo é o nosso intercessor. Ele reconhece que o Espírito Santo é o nosso orientador. Ele reconhece que o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele reconhece que é o Espírito Santo que nos convence de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. E a sexta característica do Espírito Santo: ele está conosco todos os dias. Glória a Deus. Quando Jesus ele ressuscitou, quando ele veio ao mundo, que ele morreu, que ele ressuscitou ao terceiro dia, antes dele subir ao céu, que é chamada a sua ascensão ao céu, ele conversou com os discípulos, ele sentou à mesa, comeu com os discípulos. E na sua subida aos céus, ele diz: E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando no primeiro versículo que a gente leu, que ele diz: Eu rogarei ao Pai para que envie outro Consolador, para estar convosco todos os dias. E depois ele diz:
eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estava fazendo referência ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias de nossas vidas. 24 horas por dia. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso guia, ele não nos abandona. Quão importante são os amigos em nossas vidas, não é mesmo? Obrigada, Senhor, pelos amigos que eu tenho, que estão presentes em minha vida. Então, os amigos têm um papel importantíssimo, mas às vezes nós estamos tristes, às vezes nós queremos conversar com alguém e às vezes procuramos alguém naquela hora para conversar e não encontramos. Ou às vezes ficamos assim, querendo falar, mas não conseguimos. Mesmo aquele amigo íntimo, mesmo aquele amigo mais chegado, mesmo aquela pessoa que você confia. Eu não sei por que existe isso, mas eu quero te dizer que com o Espírito Santo, você não tem isso. Você não precisa ficar com vergonha. Você não precisa procurar e não achar. O Espírito Santo, ele está com você 24 horas. Às vezes você quer procurar aquela pessoa e não acha, mas o Espírito Santo, ele está ali disponível para você 24 horas em todos os momentos. Então, a sexta característica é que ele está conosco todos os dias. E às vezes, com amigo, às vezes até a gente quer contar uma coisa, mas às vezes a gente fica com medo do julgamento. Se eu contar isso, o que será que ele vai dizer? O que será que ele vai pensar se eu contar isso? Mas o Espírito Santo não, a gente pode abrir o nosso coração, a gente pode dizer aquilo que você está sentindo, você pode abrir o seu coração, abrir a sua alma, que ele não vai te julgar, ele vai te abraçar. Pelo contrário, ele vai pegar a sua oração e levar a Deus, ele vai interceder a Deus por você, vai levar a Deus a sua petição. Aleluias, glória a Deus. E a sétima e última característica do Espírito Santo, que ele está selado para o dia da redenção. Ele está marcado para o dia da redenção. Ou seja, ele está selado, ele está marcado para o dia do arrebatamento. Se você está assistindo esse vídeo e não sabe o que é o arrebatamento, quando Jesus ele veio aqui na terra, ele prometeu que viria outra vez nos buscar para nos levar para junto dele. Você pode ler na Bíblia, no livro de João, capítulo 14, que ele fala também sobre isso. Então, o arrebatamento se refere à segunda vinda de Jesus aqui na terra. A primeira vinda foi quando ele veio, nasceu, cresceu, desenvolveu seu ministério aqui na terra. E a segunda vinda é o arrebatamento da igreja. Então, ele virá para nos buscar. O dia e a hora ninguém sabe, somente Deus é quem sabe o dia e a hora. Então, o Espírito Santo é tão importante que ele é quem irá fazer o traslado, nosso traslado. Ele irá nos levar até Deus no dia do arrebatamento. Glória a Deus. Então, essas são as 7 características do Espírito Santo. Assim, como está lá em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, muito cuidado com o que você fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando aqui eu estou falando também sobre a Trindade, sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Cuidado, não entristeçais, não blasfemais, não xingais, não falais coisas que irá prejudicar você no futuro, porque ele é quem irá nos levar até Deus. Então, relembrando as 7 características, a primeira, o Espírito Santo é o nosso consolador. A segunda, o Espírito Santo é o nosso intercessor. A terceira característica, o Espírito Santo habita entre nós. Quarta característica, o Espírito Santo é o nosso orientador, o nosso guia. Quinta característica, ele nos convence de todo pecado. Sexta característica, ele está conosco
todos os dias, até a consumação dos séculos, ó glória. A 7ª característica, ele está selado para o dia da redenção, ó glória a Deus. E eu quero deixar um louvor, o vídeo tá um pouco grande, mas vai ficar assim mesmo. E ainda quero cantar só um pedacinho de uma música que fala muito comigo. O nome da música é Apenas Ore, de Raíssa e Ravel. Vocês podem depois procurar a música completa, que é muito lindo. Que fala assim: é o Espírito Santo que enxuga seu pranto, que oferece seu manto pra te aquecer. É quem te dá valor e forças pra sobreviver. É aquele que entende o seu pranto e atende, sua causa defende com muito poder. Por 24 horas não se esquece de você, amigo mais preciso, que traz o teu sorriso, quem te conduz daqui até o paraíso. É quem te dá valor, quem tem maior amor, deseja sempre te ver como vencedor. É o Espírito Santo que enxuga seu pranto, que oferece seu manto pra te aquecer. É quem te dá valor e forças pra sobreviver. É aquele que entende o seu pranto e atende, sua causa defende com muito poder. Por 24 horas não se esquece de você. Que Deus te abençoe e fique na paz. Beijo.